Minha filha disse que o jantar tinha sido cancelada. Mas quando cheguei, estavam todos comemorando sem mim. Para mais histórias de reviravolta e poder, onde a justiça prevalece, siga nosso canal e ative as notificações. E comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Vamos à história. O cheiro de mogno polido e café forte, que antes era o perfume do meu lar e do meu casamento com Afonso, agora impregnava o ar do escritório como o prenúncio de um velório. Era o cheiro da minha própria irrelevância, uma fragrância que se tornara mais forte a cada dia desde que ele se foi. Eu estava sentada na minha cadeira de costume, mas ela parecia grande demais, um trono de uma rainha deposta. Ricardo, meu único filho, gesticulava com um entusiasmo que me era estranho, apontando para uma tela onde gráficos coloridos e palavras vazias como otimização e sinergia dançavam como abutres sobre a carcaça do legado de seu pai. Cada termo em inglês, cada projeção agressiva, era uma profanação, uma camada de verniz barato sobre a madeira nobre que Afonso e eu havíamos passado a vida inteira a cultivar com tanto esmero. Eles falavam de futuro, mas tudo o que eu sentia era a profanação do nosso passado, a demolição silenciosa de tudo o que havíamos construído juntos. Ao lado dele, Patrícia, minha nora, mantinha um sorriso de porcelana, perfeitamente moldado, mas que jamais alcançava seus olhos frios e calculistas. Era um sorriso que eu aprendera a decifrar, uma máscara de gentileza condescendente que ela usava sempre que queria me fazer sentir pequena, uma relíquia frágil que precisava de cuidados especiais. Ela me olhava como uma enfermeira olha para um paciente terminal, com uma paciência ensaiada que era mais cruel do que qualquer insulto direto. Cada aceno de cabeça, cada olhar de falsa compreensão era uma pequena facada na minha dignidade. Eles não falavam comigo, falavam para mim, como se eu fosse uma criança ou uma senil incapaz de compreender a complexidade de seus planos brilhantes. Eu era um objeto na sala, uma peça de mobília antiga que já não combinava com a decoração moderna e desalmada que eles planejavam impor não só à empresa, mas à minha própria vida, ao meu próprio lar. Mãe, entendemos que tudo isso é complicado para a senhora, disse Ricardo, e seu tom era tão untuoso quanto o óleo de peroba que ele desprezava. A palavra mãe em sua boca soava oca, um formalismo desprovido de qualquer afeto. Complicado. Para eles, eu era a personificação da complicação, um empecilho sentimental num mundo que exigia pragmatismo e frieza. Eles me explicavam os conceitos mais básicos de negócios como se eu nunca tivesse ouvido falar em lucro ou prejuízo, esquecendo-se convenientemente das noites em que eu passava em claro, ao lado de Afonso, revisando os livros contábeis ou traçando estratégias para superar crises. Eles me transformaram em uma caricatura, a viúva devotada e ignorante, cuja única função sempre fora sorrir em jantares e escolher as flores para o lobby. E a parte mais dolorosa era que, em meu luto profundo, eu havia permitido que essa caricatura se tornasse a minha realidade aos olhos deles, e talvez até aos meus. Eles falavam de mim como se eu não estivesse ali, um fantasma sentado à cabeceira da mesa de jacarandá que Afonso e eu havíamos escolhido juntos, numa viagem ao Pará, décadas atrás. Minhas mãos repousavam sobre a madeira maciça, sentindo cada veio, cada imperfeição que contava uma história de nossas vidas. Para mim, aquela mesa era um diário. Para eles, era apenas um ativo a ser depreciado e, eventualmente, liquidado. A conversa deles fluía sobre mim, um diálogo de poder e ambição do qual eu estava deliberadamente excluída. Eles discutiam a venda de ativos, o rebranding da marca e a demissão de funcionários leais, homens que viram Ricardo nascer. Cada palavra era um golpe, uma martelada quebrando os alicerces da Almeida em Filhos. E eu apenas observava, sentindo o gosto amargo da traição se misturando ao café que esfriava na minha xícara, o silêncio se tornando minha única e ineficaz armadura. O ponto de ruptura veio não com um grito, mas com o deslizar suave de uma pasta de couro sobre a mesa. São apenas alguns papéis para a senhora assinar, mãe, disse Ricardo com a displicência de quem pede para assinar um cartão de aniversário. Uma formalidade, para nos dar o controle administrativo, é para o seu bem. A frase ecoou na sala, um insulto disfarçado de cuidado. Meu bem. Abri a pasta e meus olhos percorreram o jargão legal, frio
e impessoal. As palavras saltavam da página, afiadas como cacos de vidro. Incapacidade gerencial. Transferência de poder fiduciário. Curatela de bens. Eram termos que me despiam de tudo o que eu era, de minha identidade, de minha sanidade, de meu direito de proteger o que era meu. A caneta estava ali, ao lado, um pequeno objeto de plástico e tinta, mas que naquele momento parecia pesar uma tonelada, a arma que eles me ofereciam para que eu mesma selasse meu destino e assinasse minha própria sentença de morte civil. Meu sangue gelou. A humilhação sutil e constante havia se materializado naquele documento, uma prova irrefutável da dimensão de sua traição. Onde foi que tudo mudou? A pergunta martelava em minha mente. Foi quando a luz de Afonso se apagou e eu me perdi na névoa da saudade, ou foi muito antes, nos pequenos desrespeitos que ignorei em nome da paz familiar? Lembrei-me da voz de Afonso, anos atrás, durante uma madrugada de trabalho. Helena, você é o coração e a mente desta empresa. Nunca se esqueça disso. Mas eu havia esquecido. Pior, eu havia permitido que eles me fizessem esquecer, que reescrevessem minha história, me relegando a um papel de coadjuvante na narrativa que eu ajudei a construir. Por que eu permiti que chegassem a este ponto? Porque minha dor se tornou um escudo para a ganância deles, um véu que me impedia de ver o complô que se desenrolava sob o meu teto. A impaciência de Ricardo era palpável. Ele notou minha hesitação, o tremor em minhas mãos. Não se preocupe com os detalhes, mãe. Nosso advogado já revisou tudo, ele disse, apressado, como se minha compreensão fosse um obstáculo irritante em seu cronograma. Patrícia, então, desferiu o golpe de misericórdia emocional. Ela suspirou, um som teatral de exaustão e martírio. Helena, por favor, estamos apenas tentando ajudar. Não torne as coisas mais difíceis do que já são. O ultimato estava implícito, pendendo no ar como uma guilhotina. Ou eu assinava e me tornava uma rainha deposta, uma marionete em meu próprio castelo, vivendo de sua generosidade forçada, ou eles encontrariam outras maneiras. Maneiras mais públicas, mais humilhantes, envolvendo laudos médicos e talvez até uma interdição judicial. Eles me encurralaram, certos de que a frágil e enlutada Helena não teria forças para lutar, para resistir àquela maré de desrespeito. Fechei a pasta lentamente, o som seco ecoando no silêncio tenso do escritório. O clique da fechadura pareceu selar algo dentro de mim. Eu preciso de um tempo para pensar, murmurei, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria, um sussurro de rendição aos ouvidos deles. Ricardo e Patrícia trocaram um olhar de triunfo contido, um brilho de vitória que não fizeram questão de esconder. Para eles, a batalha já estava ganha. Eu era apenas o obstáculo final, previsível e facilmente contornável. Claro, mãe, pense o quanto precisar, disse Ricardo, levantando-se e ajeitando o paletó caro. Mas a reunião com os investidores do conglomerado é na sexta-feira. Precisamos ter tudo isso resolvido até lá. Eles saíram, deixando-me sozinha com o fantasma de Afonso, o cheiro de mogno e o peso esmagador da minha própria submissão, uma solidão que doía mais do que a própria morte. Fui até a grande janela, observando o jardim que eu mesma plantei e cuidei por 40 anos. As rosas, antes vibrantes, pareciam murchas, como se sentissem a minha dor e a minha vergonha. A humilhação era um veneno lento, que se infiltrava em cada poro, não através de um ataque direto, mas pela erosão constante da minha identidade. Eles não me viam. Eles viam uma velhinha sentimental, apegada a um passado que para eles era um fardo. Eles não conheciam a mulher que negociou preços de ébano com fornecedores na Amazônia, enquanto Afonso fechava acordos em São Paulo. Não conheciam a mulher que passava as noites equilibrando os livros contábeis, encontrando discrepâncias que nem os auditores mais experientes conseguiam ver. Eles me transformaram em uma caricatura. E eu, afundada em meu luto, havia vestido a fantasia sem protestar. Mal sabia eu que o pior ainda estava por vir, mas também não imaginava a força que nasceria dessa dor. O escritório, que antes era um santuário de sonhos compartilhados, agora era o palco da minha capitulação. Sentei-me novamente na cadeira de Afonso, sentindo o couro frio contra minhas costas, e por um instante a imagem de seu rosto decepcionado surgiu em minha mente. Mas não era decepção o que eu via. Era um desafio. Ele não me julgaria. Ele me perguntaria: "E agora, meu amor, qual é o seu plano?"
Até aquele momento, não havia plano. Apenas uma névoa de dor e resignação. Mas o olhar de pena no rosto de Patrícia, a arrogância displicente na voz de Ricardo, a frieza daquele documento, algo se acendeu dentro de mim. Uma brasa que eu pensei estar extinta pelo luto começou a queimar, alimentada pela injustiça. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, o conhecimento que eu detinha, as ferramentas que Afonso e eu havíamos forjado juntos. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado. A névoa de tristeza que me envolvia há meses não se dissipou. Ela se solidificou, transformando-se em uma armadura de gelo. A dor não desapareceu, mas encontrou um propósito, um foco afiado que cortava a paralisia do luto. Naquela mesma noite, enquanto a casa mergulhava no silêncio presunçoso de Ricardo e Patrícia, que certamente celebravam sua vitória iminente, eu desci para a biblioteca. Não a principal, com seus sofás de couro e cheiro de papel velho, mas o pequeno escritório particular de Afonso nos fundos da casa, um cômodo que eles consideravam um santuário intocável de um homem morto, repleto de livros técnicos sobre botânica e marcenaria que eles julgavam inúteis. Para eles, era um mausoléu. Para mim, era um arsenal. A Helena frágil e enlutada foi enterrada junto com a última lágrima que derramei naquele escritório. A mulher que emergiu estava pronta para a guerra. Atrás de uma falsa fileira de enciclopédias sobre a flora amazônica, um detalhe que apenas eu conhecia, havia um painel de madeira de lei que se abria com uma leve pressão no veio certo. Revelava não uma parede, mas a porta de aço de um cofre embutido, discreto e antigo. Minhas mãos não tremiam enquanto eu girava o seletor mecânico, cujos cliques eram a única música naquela madrugada. A combinação era a melodia da nossa vida. A data do nosso primeiro encontro em um leilão de antiguidades, o ano em que a primeira plaina da Almeida em Filhos foi ligada, e o dia do nascimento de Ricardo, uma data que, ironicamente, agora selaria sua derrocada. A porta pesada se abriu sem um rangido, revelando seu conteúdo. Não havia joias ou barras de ouro, pois nosso tesouro nunca foi material. Havia algo infinitamente mais valioso: a verdade documentada, a memória incorruptível de uma parceria baseada em confiança absoluta. Dentro do cofre, repousava uma única pasta de couro preto, idêntica àquela que Ricardo havia deslizado sobre a mesa horas antes, mas com um peso e um significado imensuravelmente maiores. Ao abri-la, o cheiro de papel antigo e tinta de caneta tinteiro me transportou para a noite em que Afonso e eu a preparamos. Ali estava seu testamento original, não a versão simplificada e conveniente que o advogado da família, um amigo de infância de Ricardo, havia nos apresentado. Este documento, registrado em segredo, continha o que Afonso chamava de sua cláusula de lealdade. Uma salvaguarda, um ato de presciência de um homem que, apesar de amar o filho, jamais subestimou sua capacidade para a ganância. Ele sabia que um dia eu poderia precisar daquela proteção, um último abraço em forma de parágrafo legal, e eu senti sua presença ali, guiando minhas mãos. A cláusula era de uma simplicidade brutal e elegante. Ela estipulava que, em caso de qualquer tentativa, judicial ou extrajudicial, de me remover à força da administração da empresa, de me declarar mentalmente incapaz ou de cercear minha autonomia sobre o patrimônio, a totalidade das ações com direito a voto seria imediata e irrevogavelmente transferida para meu controle exclusivo. Era um xeque-mate póstumo, uma armadilha perfeita que Afonso havia deixado para proteger não apenas a mim, mas o legado de uma vida inteira de trabalho honesto. Ricardo, em sua arrogância, havia caminhado diretamente para ela, acionando o gatilho com seus próprios papéis de interdição. Ele não apenas falhou em tomar o poder, ele o entregou completamente para mim. Mal sabia Ricardo o que ele estava prestes a descobrir sobre a mulher que ele chamava de mãe. Ao lado do testamento havia um segundo tesouro, um pequeno livro de capa de ébano, com as páginas amareladas pelo tempo. Era nosso livro Caixa Secreto, o verdadeiro coração financeiro da Almeida em Filhos. Nele, com minha própria caligrafia, estavam registradas todas as transações importantes, os investimentos paralelos em terras ricas em madeira rara e os acordos de cavalheiros que formavam a espinha dorsal de nosso negócio. Após a morte de Afonso, continuei a atualizá-lo meticulosamente.
Registrei cada retirada suspeita de Ricardo para suas viagens de negócios, cada pagamento exorbitante para a empresa de consultoria de fachada de Patrícia, cada despesa pessoal disfarçada de custo corporativo. Eu tinha a arma legal e agora a munição factual para aniquilar qualquer defesa que eles pudessem montar. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio. Eu tinha as provas, mas uma guerra não se vence sozinha. Precisava de um general, um conselheiro em quem pudesse confiar plenamente. No dia seguinte, não fui ao meu clube de jardinagem como Patrícia esperava. Dirigi-me a um antiquário empoeirado no centro da cidade, um lugar que cheirava a séculos de histórias e segredos. O proprietário, Sr. Almeida, era um primo distante de Afonso, um brilhante advogado tributarista que se aposentara cedo e que Ricardo e Patrícia haviam descartado como um velho excêntrico e senil. Eles o haviam humilhado em um jantar de família anos atrás, e eu sabia que a lealdade dele estava com a memória de Afonso, não com a ambição de meu filho. Ele era o aliado perfeito, um homem cuja inteligência eles haviam subestimado tão profundamente quanto a minha. Coloquei a pasta de couro e o livro de ébano sobre seu balcão de carvalho maciço. Seus olhos, geralmente sonolentos e perdidos entre relíquias, ganharam um brilho afiado ao ler os documentos. Ele ajustou os óculos de aros finos, lendo e relendo a cláusula de lealdade, seus lábios se curvando em um sorriso mínimo e satisfeito. Depois, folheou o livro caixa, sua mente brilhante conectando as datas e os valores com a rapidez de um predador. Ao final, ele fechou o livro lentamente e me encarou por um longo momento. Helena, isso não é apenas uma defesa. Isso é dinamite pura. Ele sussurrou, a voz carregada de uma admiração que eu não ouvia há muito tempo. Isso não apenas os impede. Isso os destrói publicamente e legalmente. A validação dele era o catalisador que me faltava. Eu não quero destruí-los, Almeida. Eu quero educá-los, respondi, minha voz firme, desprovida de qualquer emoção que não fosse uma determinação gélida. Eles precisam aprender que legado não é um direito a ser pilhado, é uma responsabilidade a ser honrada. E, acima de tudo, precisam aprender a não subestimar a mulher que ajudou a construir cada centímetro deste império. Passamos as 48 horas seguintes, trancados no escritório dos fundos do antiquário, traçando a estratégia. Cada passo foi meticulosamente calculado, cada movimento ensaiado. Não deixaríamos margem para erros, nem espaço para a manipulação emocional que Patrícia certamente tentaria usar. Seria uma execução limpa, cirúrgica e, acima de tudo, pública, diante das pessoas cuja opinião eles mais valorizavam. O primeiro passo do nosso plano foi usar a própria arrogância deles como nossa principal arma. Em vez de esperar pelo ataque, eu mesma convoquei uma reunião extraordinária do Conselho de Administração para a sexta-feira, o mesmo dia em que Ricardo planejava se encontrar com os investidores do conglomerado. Enviei o e-mail do computador de Afonso, usando a conta oficial da presidência, com uma pauta deliberadamente vaga. Discussão sobre a reestruturação da liderança e o futuro da Almeida em Filhos. Ricardo e Patrícia, ao receberem a convocação, certamente interpretariam como minha rendição final, um ato de desespero para formalizar a transição de poder na frente de todos. Eles chegariam àquela sala esperando uma coroação. Mal sabiam eles que estavam caminhando para uma execução. Enquanto a isca era lançada, Almeida trabalhava nos bastidores. Ele contatou discretamente 2 dos mais antigos e respeitados membros do conselho, homens que haviam sido aprendizes de Afonso e que andavam visivelmente preocupados com a direção agressiva e desrespeitosa que Ricardo estava tomando. Ele não revelou nosso plano, apenas os alertou sobre a importância crítica da reunião, garantindo sua presença e seu foco. Além disso, convidou um renomado auditor forense, um profissional implacável conhecido por desvendar as fraudes mais complexas, sob o pretexto de ser seu assistente jurídico para a reunião. Teríamos as testemunhas certas e o especialista técnico para validar cada uma de minhas acusações no momento exato, transformando o confronto em um tribunal de fato. Com o tabuleiro de xadrez meticulosamente arrumado, minha única tarefa era desempenhar o papel que eles haviam escrito para mim. Nos dias que antecederam a reunião, eu me tornei a personificação da mulher frágil e confusa que eles acreditavam que eu era.
Pedi a Patrícia para me ajudar a escolher uma roupa, fingindo indecisão. Perguntei a Ricardo, várias vezes, sobre os mesmos detalhes financeiros sem importância, simulando uma mente que já não conseguia reter informações. Deixei-os vencer em pequenas discussões domésticas, sorrindo com uma resignação ensaiada. Eu me tornei o reflexo perfeito da subestimação deles, e a cada sorriso presunçoso, a cada olhar de pena trocado entre eles, minha determinação se solidificava como o cerne do jacarandá mais resistente. Eles estavam tão ocupados, admirando a caricatura, que não viram a estrategista por trás dela. Na véspera da reunião, fiz algo que não fazia há semanas. Visitei o túmulo de Afonso. O ar no cemitério era frio e silencioso, mas não senti tristeza. Senti uma clareza avassaladora. Coloquei uma rosa branca sobre o mármore frio de seu nome e não chorei. Em vez disso, fiz uma promessa em voz baixa, um juramento ao homem que foi meu parceiro em tudo. Eu vou proteger o que construímos, meu amor, sussurrei para a lápide. O nome Almeida voltará a significar integridade, honra e excelência. Eles aprenderão a lição que você e eu tentamos ensinar. Amanhã, a justiça será servida em seu nome. Não era um pedido de ajuda, mas uma declaração de intenções. Eu não precisava de sua força. Eu já a carregava dentro de mim, adormecida, esperando o momento certo para despertar. Naquela noite, voltei para casa e fui direto para o meu closet, passando pelos vestidos de luto pretos que haviam se tornado meu uniforme. No fundo, guardado em uma capa de tecido, estava um terninho de linho, de corte impecável, na cor marfim. Era uma peça que Afonso me dera de presente anos antes, dizendo que ela refletia minha força serena. Eu o vestiria no dia seguinte. Era a cor da renovação, a cor do marfim envelhecido, que guarda histórias e valor inestimável. Ao passar pelo corredor, Patrícia me viu segurando o traje e sorriu com condescendência. Que elegância, Helena! Vai a algum lugar especial amanhã? Ela perguntou, o tom divertido de quem fala com uma criança. Eu a encarei com um sorriso sereno e respondi, a um acerto de contas. Ela riu, achando que era uma piada de uma velha senhora. Mal sabia ela que a piada era ela. A noite foi longa, mas não de insônia ansiosa. Foi uma vigília de preparação. Não dormi, mas também não senti cansaço. Passei as horas revisando minhas anotações, memorizando cada cifra do livro de ébano, ensaiando mentalmente cada frase que diria, antecipando cada reação de Ricardo e Patrícia. Eu não estava nervosa, eu estava focada, como um cirurgião antes de uma operação complexa. A mulher que chorava de desamparo no escritório havia dado lugar a uma comandante prestes a entrar em sua batalha final, uma estrategista que estava prestes a mover a peça decisiva no tabuleiro que ela mesma havia montado. O sol nasceu no horizonte, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, e eu estava pronta. O espetáculo estava prestes a começar, e eu seria a diretora. Quando desci as escadas na manhã de sexta-feira, vestida com meu terninho marfim, encontrei Ricardo e Patrícia na sala de café da manhã. Eles estavam exultantes, a energia da vitória antecipada brilhando em seus rostos. Bom dia, mãe. Dormiu bem? Perguntou Ricardo, mal contendo sua excitação. Dormi como nunca, respondi com calma, servindo uma xícara de café preto. Estou me sentindo revigorada. Eles trocaram um olhar que eu conhecia bem, o olhar que dizia, coitadinha, nem sabe o que a espera. Eles me ofereceram uma carona para a da empresa, um gesto de falsa generosidade, mas recusei. Não se preocupem, eu irei com meu próprio carro. Gosto de chegar no meu tempo, disse eu. Eles não podiam imaginar que a verdadeira razão era para que eu pudesse entrar naquela sala de reuniões por último, como a peça final que define o jogo. A sala de reuniões da Almeida em Filhos estava exatamente como eu a deixara na última vez, com o mesmo cheiro de mogno e couro, mas a atmosfera era irreconhecível. Estava carregada de uma eletricidade predatória, a expectativa de um abate. Ricardo sentava-se na cabeceira, no lugar que sempre fora de Afonso, não com a reverência de um herdeiro, mas com a arrogância de um usurpador. Era um rei em um trono emprestado, e mal podia esperar para ser coroado. Ao seu lado, Patrícia exibia um ar de triunfo contido, seus olhos percorrendo os rostos desconfortáveis dos outros membros do conselho, homens que haviam envelhecido ao lado de meu marido. Eles pareciam incertos, confusos com o propósito daquela convocação abrupta,
e eu podia sentir sua lealdade vacilando sob a pressão da narrativa de progresso implacável que meu filho lhes vendera. Eles estavam ali para testemunhar minha rendição, o ato final de uma tragédia familiar. Eu entrei por último, no momento exato em que Ricardo se preparava para iniciar seu discurso. O Sr. Almeida caminhava ao meu lado, sua presença discreta, mas sólida como a de um carvalho centenário. Meu passo era firme, e o som dos meus sapatos de salto baixo no piso de madeira era uma batida rítmica e deliberada, cada toque um anúncio de que a ordem estava prestes a ser restaurada. Todos os olhares se viraram para mim. Não havia fragilidade em minha postura, nem confusão em meu olhar. Vestida em meu terninho marfim, eu não era a viúva enlutada que eles esperavam ver. Eu era a matriarca, a cofundadora, a rainha que vinha reclamar seu reino. O silêncio que se instalou foi profundo, quebrado apenas pelo clique suave da minha pasta de couro ao ser colocada sobre a mesa de jacarandá, exatamente no lugar oposto ao de meu filho. Ricardo, pego de surpresa pela minha compostura, forçou um sorriso magnânimo, tentando desesperadamente retomar o controle do roteiro que ele havia escrito. Mãe, que bom que pôde vir. Estávamos prestes a começar, disse ele, gesticulando para a sala como se fosse o anfitrião. Como podem ver, senhores, convoquei esta reunião extraordinária para que possamos finalmente formalizar a transição de liderança e apresentar nosso plano para o futuro. Ele se apropriou da minha convocação com uma audácia espantosa, a arrogância sendo, de fato, sua armadura mais resistente. Patrícia assentiu, um gesto ensaiado de apoio. Eles me olhavam como se eu fosse a convidada de honra em minha própria execução, esperando que eu desempenhasse meu papel e assinasse minha sentença com um sorriso dócil. Eles não poderiam estar mais enganados sobre o que estava por vir. Sentei-me na cadeira oposta a ele, na outra ponta da imensa mesa, estabelecendo uma clara divisão de poder. Nossos olhares se cruzaram e, pela primeira vez, vi um lampejo de incerteza no dele. Na verdade, Ricardo, fui eu quem convocou esta reunião, disse eu, minha voz clara e ressoando no silêncio tenso, cada sílaba perfeitamente articulada e desprovida de emoção. E sim, vamos falar sobre transição. Vamos falar sobre o futuro da Almeida em Filhos. Mas talvez não da forma como você e sua esposa imaginaram. O sorriso dele vacilou, transformando-se em uma linha fina e dura. Patrícia me lançou um olhar de advertência, uma ameaça silenciosa que perdeu todo o seu poder. Eu não era mais suscetível às suas manipulações. O jogo deles havia acabado e o meu estava apenas começando. Antes de qualquer deliberação ou apresentação de planos mirabolantes, continuei, abrindo minha pasta com uma calma deliberada. Há um documento fundamental que precisa ser lido para constar em ata. É uma questão de ordem e de legalidade. Virei-me para o meu aliado. Senhor Almeida, por favor, faça as honras. Almeida levantou-se, ajustou seus óculos e pegou uma folha de papel timbrado, amarelada pelo tempo, mas perfeitamente preservada. Ele pigarreou e a sala prendeu a respiração. Ele não leu o testamento inteiro, pois não era necessário. Ele foi direto ao ponto, sua voz de advogado, treinada para dar peso a cada palavra, ecoando pela sala, enquanto ele lia a cláusula que Afonso e eu havíamos redigido juntos em uma noite chuvosa, anos atrás. Uma salvaguarda contra a ganância que meu marido infelizmente previra. As palavras caíram na sala como pedras de granito. Qualquer ação, judicial ou extrajudicial, iniciada por qualquer herdeiro ou parte interessada que vise cercear a autonomia administrativa, questionar a capacidade gerencial ou declarar a interdição da senhora Helena Almeida, resultará na imediata e irrevogável consolidação de 100% das ações votantes da Almeida em Filhos em seu nome, conferindo-lhe poder de controle absoluto e inquestionável. Almeida terminou a leitura e o silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado e esmagador. O rosto de Ricardo passou do bronzeado confiante para um branco pálido, quase translúcido. O choque era tão visível que parecia uma ferida aberta em seu rosto. Patrícia olhava para o papel nas mãos de Almeida como se fosse uma serpente prestes a dar o bote. A armadilha havia sido acionada. Isso é um absurdo, é uma farsa, gaguejou Ricardo, levantando-se abruptamente, a voz falhando. O testamento que nosso advogado de família leu não dizia absolutamente nada disso. Esse documento é falso. Ele olhou para os membros do conselho, buscando apoio,
mas encontrou apenas rostos impassíveis e curiosos. O testamento que o seu amigo de infância leu era uma versão preliminar, convenientemente incompleta e omitindo cláusulas cruciais. Corrigiu Almeida com uma calma cortante, apresentando o documento original, com o selo oficial do cartório, a data e a assinatura inconfundível de Afonso, ousada e firme. Este, Ricardo, é o único documento com validade legal. E a tentativa de interdição que você iniciou, cujos papéis minha cliente se recusou a assinar, foi o gatilho que ativou esta cláusula. Patrícia, vendo a rota de fuga legal se fechar, tentou uma nova tática, a da desqualificação profissional. Sua voz, embora um pouco estridente, tentava soar razoável. Isso não prova nada sobre a gestão, disse ela, dirigindo-se ao conselho. Um pedaço de papel não muda o fato de que a gestão de Helena tem sido inexistente. A empresa está estagnada por causa do seu apego sentimental ao passado. Ricardo tem uma visão de futuro. Era a minha deixa, o momento exato que eu esperava. Fechei a pasta do testamento e abri o pequeno livro de capa de ébano, colocando-o sobre a mesa. O verdadeiro coração financeiro da empresa, o diário de nossa vida profissional, estava agora aberto para todos verem. A expressão de Patrícia congelou, reconhecendo o objeto que ela sempre desdenhou como o caderninho da sogra. Estagnada? Repeti, minha voz um fio de gelo, enquanto folheava as páginas com a ponta dos dedos. Vamos falar sobre números, então. Já que gostam tanto de gráficos e projeções. Patrícia, sua empresa de consultoria de design de interiores, a Inova Lar, uma empresa de fachada registrada em seu nome de solteira, recebeu da Almeida em Filhos, nos últimos 6 meses, exatos R$250 mil por serviços de rebranding visual. Poderia nos detalhar, para constar em ata, quais foram exatamente os serviços prestados que justificam tal valor? O rosto dela se petrificou, a máscara de porcelana finalmente se quebrando. O silêncio era sua única resposta. Todos os olhos na sala estavam agora fixos nela, esperando uma explicação que nunca viria. A primeira rachadura na fachada deles havia se tornado um abismo. E você, Ricardo, continuei, virando uma página com um ruído seco, sem desviar meu olhar do dele. Suas inúmeras e caríssimas viagens de prospecção de mercado para paraísos fiscais, como as ilhas Cayman e Suíça, custaram à empresa mais de R$500 mil apenas este ano. Curiosamente, as datas de suas viagens coincidem perfeitamente com as faturas de um iate alugado em Mônaco e suítes de luxo em resorts, que não possuem qualquer ligação com o mercado de marcenaria. Seria possível nos explicar qual a sinergia entre um iate no Mediterrâneo e a compra de mogno certificado? A linguagem corporativa que ele tanto usava para me diminuir agora era a arma que eu apontava de volta para ele, envenenada com a verdade de seus próprios atos. A linguagem metafórica se fora. Agora eram apenas fatos, frios, duros e inegáveis. Minha voz era um bisturi, dissecando as mentiras deles na frente de todos, com precisão cirúrgica. Li data por data, valor por valor. Cada desvio, cada fraude, cada nota de despesa inflada. O auditor forense, que se apresentara como o assistente jurídico de Almeida, fazia anotações diligentemente, seu rosto impassível, validando a gravidade de cada acusação. Os membros do conselho, homens que dedicaram suas vidas à empresa, olhavam de mim para Ricardo, e seus rostos, antes confusos, agora exibiam uma mistura de choque e fúria contida. A traição não era apenas contra mim, era contra o legado de Afonso, contra cada funcionário honesto daquela empresa. Eu não estava apenas expondo um roubo, estava expondo a profanação de um sonho. Vocês não me viam como mãe ou como sócia fundadora, afirmei, fechando o livro de ébano com um baque surdo que ecoou como um tiro na sala silenciosa. Vocês me viam como uma porta aberta para o cofre, um obstáculo sentimental a ser removido para que pudessem pilhar os recursos à vontade. Vocês não viam esta empresa como um legado de trabalho duro e honestidade, mas como um prêmio a ser saqueado e esvaziado antes de vendê-lo ao lance mais alto para um conglomerado qualquer. Levantei meu olhar e encarei meu filho diretamente. Vocês não queriam construir nada. Queriam apenas queimar tudo até as cinzas para se aquecerem com as chamas por um breve momento. Ricardo se levantou de um salto, a cadeira de couro pesado tombando para trás, com um baque surdo.
Você não pode provar nada disso. São apenas números em um caderno velho de uma senhora senil. Ele gritou, o desespero finalmente rompendo sua fachada de controle. Era seu último e patético blefe. Cada lançamento neste livro corresponde a uma transferência bancária, a uma nota fiscal, a um e-mail arquivado nos servidores da empresa. Retruquei, meu olhar fixo no dele, inabalável. O auditor aqui presente, um dos melhores do país, terá grande prazer em conduzir a verificação completa. Você gostaria que começássemos agora? Na frente de todos? Ele estava encurralado, um animal selvagem pego na armadilha que ele mesmo ajudou a construir, olhando para os lados em busca de uma saída que não existia. Patrícia, em um último e desesperado esforço, tentou a cartada que sempre funcionara, a da manipulação emocional. Lágrimas de crocodilo brotaram em seus olhos perfeitamente maquiados, enquanto ela se virava para mim. Helena, por favor, disse ela, a voz embargada de uma falsa dor. Somos sua família. Nós amamos você. Estávamos apenas tentando modernizar as coisas. Talvez tenhamos cometido alguns erros no processo, mas nossa intenção sempre foi boa. A performance era digna de um palco, mas o teatro estava fechado. Não confunda ganância com modernidade, Patrícia. E não ouse usar a palavra família nesta sala. Cortei, minha voz tão gélida que poderia ter congelado suas lágrimas. A família que eu conhecia valorizava a honra, a integridade e o respeito. Vocês não sabem o significado de nenhuma dessas palavras. O confronto estava terminado. Não houve gritos da minha parte, não houve violência. Apenas a verdade, apresentada de forma metódica, lógica e irrefutável. A arrogância deles, antes uma montanha imponente, havia se desmanchado em um monte de pó aos meus pés. Olhei para cada membro do conselho, um por um, estabelecendo minha autoridade recém-consolidada. A reunião que meu filho queria ter com o conglomerado para vender nosso legado está, obviamente, cancelada. Qualquer comunicação com eles será feita exclusivamente por mim a partir de agora. Então, anunciei a nova ordem. A partir deste exato momento, conforme a vontade expressa de meu falecido marido e fundador desta empresa, e em total conformidade com os estatutos, eu assumo a presidência do conselho e o cargo de CEO da Almeida em Filhos. Minhas palavras não foram um pedido. Foram um decreto. O silêncio que se abateu sobre a sala de reuniões era mais eloquente do que qualquer discurso. Era o silêncio da ordem restaurada, da verdade que, uma vez dita, rearranja o universo ao seu redor. Ricardo estava afundado na cadeira que antes tentara usurpar, um rei deposto antes mesmo de sua coroação, seu rosto um mapa de choque e humilhação. Patrícia, ao seu lado, parecia ter encolhido. Sua máscara de superioridade social se estilhaçara, revelando apenas o vazio por trás dela. Os membros do conselho, antes divididos entre a lealdade ao passado e a promessa de um futuro lucrativo, agora me olhavam com um respeito renovado, um reconhecimento que transcendia a mera formalidade. Eles não viam mais a viúva frágil, mas a sócia fundadora que sempre esteve ali, a guardiã silenciosa do legado. Naquele momento, eu não senti um triunfo exultante, mas uma calma profunda, a paz que vem quando a justiça, finalmente, encontra seu lugar. Minha primeira ordem como presidente e CEO foi proferida sem hesitação, minha voz firme cortando o ar pesado. Ricardo, eu disse dirigindo-me a ele, não como mãe, mas como sua superior hierárquica, você está sumariamente demitido de todas as suas funções e desligado do quadro de funcionários da Almeida & Filhos com efeito imediato. Sua conduta representa uma quebra de confiança irreparável e uma violação grave de seus deveres fiduciários. Ele ergueu a cabeça, um último resquício de desafio em seus olhos, mas as palavras morreram em sua garganta. Sua senha de acesso aos sistemas foi revogada. A equipe de segurança irá acompanhá-lo até sua sala para que retire seus pertences estritamente pessoais e, em seguida, o escoltará para fora das dependências da empresa. O carro corporativo deverá ser devolvido até o final do dia. Não havia espaço para negociação. Eram termos, não um debate. A porta profissional entre nós estava sendo fechada com a solidez do aço. Voltei meu olhar para Patrícia, que me encarava com uma mistura de pavor e ódio. Quanto à sua empresa de consultoria, Inova Lar, continuei, com o mesmo tom factual e impessoal.
Nosso departamento jurídico iniciará uma ação cível para a restituição integral dos valores pagos por serviços fraudulentos, além de uma investigação por formação de quadrilha e apropriação indébita. Recomendo que procure um bom advogado. Fiz uma pausa, deixando o peso legal de minhas palavras assentar. Adicionalmente, a casa na qual vocês residem é um ativo da Almeida & Filhos. A notificação de despejo será entregue amanhã. Vocês terão o prazo legal de 30 dias para desocupar o imóvel. Após esse período, considerarei o assunto encerrado de minha parte e entregue aos procedimentos legais cabíveis. Eu estava cortando não apenas os laços profissionais, mas todos os privilégios que eles usaram como armas contra mim. A fonte de seus recursos, a base de seu poder, havia secado. Em um último e patético ato de desespero, Ricardo se levantou, sua voz embargada, tentando apelar para uma conexão que ele mesmo havia destruído. Mãe, por favor, não faça isso conosco, com seu filho. A palavra soou oca, um eco de um tempo que não existia mais. Eu o encarei, não com raiva, mas com uma clareza desoladora. A palavra mãe implica amor, confiança e respeito mútuo, Ricardo. Você abdicou do direito de usá-la quando redigiu um documento para me declarar senil e incapaz. Você tentou me apagar da minha própria história, da minha própria vida. O que estou fazendo agora não é vingança. É a consequência direta de suas escolhas. Você plantou desrespeito e ganância, e agora está colhendo os resultados. O perdão não está na mesa, apenas a responsabilidade. E está na hora de você aprender a arcar com a sua. Minha voz não tremeu. Era a voz da dignidade restaurada, estabelecendo um limite final e inegociável. Quando a porta da sala de reuniões se fechou atrás deles, levando consigo a toxicidade que haviam espalhado, um suspiro coletivo de alívio percorreu a sala. A tensão se dissipou como fumaça, substituída por uma atmosfera de propósito renovado. Dirigi-me ao conselho, minha postura agora relaxada, mas ainda no comando. Senhores, peço desculpas por terem que testemunhar este lamentável episódio familiar. Mas era necessário para limpar o terreno e podermos reconstruir sobre bases sólidas. Apresentei-lhes um resumo do plano que Almeida e eu havíamos delineado, um plano que honrava a tradição artesanal da Almeida & Filhos, mas que também abraçava a inovação de forma ética e sustentável. Falei de novas parcerias com comunidades indígenas para o manejo de madeiras certificadas, de um programa de aprendizes para jovens marceneiros e de uma nova linha de design que uniria o clássico ao contemporâneo. Eles ouviram, e pela primeira vez em meses, vi esperança em seus olhos. Ao retornar ao escritório principal, o lugar que antes me sufocava com o cheiro da minha própria irrelevância, senti uma mudança fundamental. O aroma de mogno polido e café forte já não era o fantasma de Afonso, era o perfume do meu legado, do nosso legado, que agora eu protegeria ativamente. Sentei-me na cadeira de couro, que agora se ajustava perfeitamente a mim, não como um trono herdado, mas como uma ferramenta de trabalho conquistada. Olhei pela janela para a cidade que se estendia abaixo, não com a sensação de estar presa em uma torre de marfim, mas com a visão de uma comandante observando seu território. A sala não era mais um mausoléu de memórias dolorosas, era meu quartel-general, o centro a partir do qual a nova era da Almeida & Filhos seria forjada com integridade, força e uma sabedoria que fora duramente conquistada no silêncio e na dor. A vitória não era um pico de euforia, mas um platô de paz serena. Não havia alegria em ver a queda do meu próprio filho, apenas a triste aceitação de que era o único caminho para a sobrevivência do que era justo e correto. A verdadeira recompensa não era o poder, mas a restauração da minha autonomia, a recuperação da minha voz e, acima de tudo, a reafirmação do meu próprio valor. Lembrei-me de Afonso me dizendo que eu era o coração e a mente da empresa. Ele não estava sendo apenas gentil, ele estava afirmando um fato que, no meu luto, eu havia permitido que outros negassem. Agora, eu sabia que ele estava certo. A força que eu usei para me defender não era nova. Ela sempre esteve ali, adormecida sob camadas de dor e subestimação, como o veio precioso de uma madeira rara, esperando para ser revelado pela mão firme do artesão. Peguei o telefone e liguei para o antiquário do Sr. Almeida. Sua voz, do outro lado da linha, era calma e satisfeita. Imagino que tudo correu conforme o planejado, Helena. Ele disse, sem precisar de detalhes.
Correu perfeitamente, meu amigo. Obrigada por sua lealdade e sua mente brilhante. Agradeci sinceramente. Agora, por favor, inicie os procedimentos para a auditoria forense completa. Quero cada centavo desviado, rastreado e contabilizado. Não por vingança, mas por princípio. A integridade desta empresa não é negociável. Desliguei o telefone e senti o peso de meses de angústia finalmente se dissipar. O planejamento meticuloso, a estratégia fria, tudo havia culminado naquele momento de tranquilidade. A guerra havia acabado, e a paz, uma paz construída sobre limites firmes e respeito próprio, estava apenas começando a florescer. Mais tarde, naquele mesmo dia, voltei para casa, minha casa. Caminhei até o jardim, onde as rosas, que antes pareciam murchas em solidariedade à minha dor, agora pareciam mais vibrantes do que nunca sob o sol do fim da tarde. Toquei uma das pétalas, sentindo sua textura aveludada, e respirei fundo o ar perfumado. A mansão não era mais uma gaiola dourada, um palco para a minha humilhação. Era meu santuário, meu refúgio, um espaço que agora seria preenchido não com sorrisos falsos e palavras condescendentes, mas com o silêncio produtivo do trabalho e a serenidade da paz reconquistada. Eu havia podado os galhos doentes e venenosos que ameaçavam sufocar o jardim inteiro. Agora havia espaço para que a vida, a beleza e a dignidade pudessem crescer novamente, mais fortes e mais belas do que antes, regadas pela justiça. Minha história é a prova de que a força mais perigosa é aquela que é constantemente subestimada e que a verdadeira realeza não reside em um sobrenome ou em um trono, mas na coragem de defender a própria dignidade contra aqueles que tentam roubá-la. A justiça, às vezes, não é sobre perdão, mas sobre ensinar aos outros os limites que eles se recusaram a ver, garantindo que a humilhação nunca mais encontre um caminho de volta. Eu não destruí minha família. Eu a salvei da desonra, protegendo o único legado que realmente importa: um nome limpo e uma consciência tranquila. A mulher que eles tentaram enterrar sob papéis e mentiras era, na verdade, uma semente. E agora, ela finalmente floresceu. Para mais histórias de reviravolta e poder, onde a justiça prevalece, siga nosso canal e ative as notificações.